Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. Céus e terra estão cantando, celebrando teus louvor. Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. Olá, gente boa do canal Museu do Agricultor. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tum. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei, no céu, com minha mãe estarei, no céu, com minha mãe estarei. E aí, Diego, o que é que tu estás mostrando aí no povo, hein? Olha, estamos aqui hoje nas terras da minha família, vice? E é? Não, Diego, mostra essa casa aí, o povo. Essa era a casa do meu bisavô materno, né? O pai de minha avó, Manuel Inocêncio de Melo. Ele morava aqui nessa Paterno. casa. Não, materno. Paterno. Ela era mãe do seu pai, então é paterno. Ah, é verdade, é verdade. O Manuel Inocêncio de Melo. E essa capela aqui foi construída há mais de 100 anos, né, Diego? Tu sabe a idade? Foi na década de 20. Na década de 20, né? Segundo o Diego, ela é uma das mais antigas da zona Da rural. zona rural, sim. Ela é uma capela simples. Como a vida do povo era simples, aqui era uma comunidade de pessoas humildes, só que bem religiosas, né, Walter? Assim, que... Ô, Walter tá nos visitando, né? A gente visitou ele. Foi. O que eu acho engraçado assim, Walter, a devoção, ela não está ligada a status, a poder financeiro, né? Porque as pessoas simples também faziam seus espaços de devoção, né? Na simplicidade, né? Sim, sim. E essa daqui é um espaço assim, bem simples. Diz que essa capela foi feita por toda a comunidade, a família Severo. Que eu tô trazendo de volta aqui para ele conhecer um pouco das origens da parte da família dele, dos Severo, né? Que foi aqui, nesse sítio aqui. Agora diga o nome do sítio. Sítio Queimadas, aqui no município de Monteiro. Na verdade, os Severo, eles são do entroncamento ali, mais ou menos. Eles, na verdade, vieram de Pernambuco, né? Porque o Lino Gomes era pernambucano, que deixa bem claro isso nos registros antigos, mas ele se estabeleceu ali na região do Congo, entre Brejo da Madre de Deus e Congo. E o Inácio Severo, filho dele, que a gente chama aqui o Inácio Severo Velho, que foi o que veio, acho que o primeiro Severo que morou aqui, que habitou esse lugar, ele nasceu ali naquela região do Congo e casou com uma pessoa de Caruaru, né? Que casou na capela de Caruaru, quando nem existia Caruaru, era a fazenda Caruru. Sim, sim. Mas já existia a capelinha. Aí, por algum motivo, eu acho que por questões de terras, de adquirir terras, eles vieram parar aqui. E ele fez justamente aqui para esse sítio Queimadas. O nome é sugestivo, né? Será que foi um grande incêndio que houve aqui? O que é que tu acha na tua visão de historiador? Assim? Primeiro da tua pergunta sobre a centralidade da fé na vida das pessoas. Sim, naquele sim, tempo, foi. né? Eu perguntei e já esqueci. Vejam só, o que acontecia muito era que, quando não se tinha acesso às capelas, era muito distante, né? Léguas e léguas. O que acontecia? As pessoas sempre tinham seus oratórios em casa.
para a reza do Ah. terço, todos os dias. O mês de maio, de 1 a 31, eram as grandes festas, as grandes novenas. Se juntavam as famílias do entorno para rezar diante do oratório. Ou seja, eram as mini capelas, né? É verdade. Quando se juntava um grupo de casas e quando se tinha, assim, podemos dizer, não tantas condições, mas mais condições, o que é que Sim. se fazia? Se construía uma capela comunitária. Vejam que a gente tem tudo, escola, casas, tudo ao entorno dela. Ela está É. no centro. Está no centro. Ou seja, isso também quer dizer o quê? É o centro da nossa fé, que é o próprio Cristo. Aí, por isso a devoção, a fé estava sempre ao meio. Tudo que falava era se Deus quiser, se Deus permitir, se assim for da vontade de Deus, se Deus quiser um dia vai ser. É porque isso, que as pessoas mais antigas, hoje não, o mundo está muito esquecendo disso, né? Mas as pessoas mais antigas colocavam muito a fé ao centro. Quando você entrava numa casa como essa do seu bisavô, o oratório estava de frente. É Sempre verdade. tinha o coração de Jesus e o coração de Maria, que era aquela devoção vinda do Padre Cícero, né, do Juazeiro, de entronizar o coração de Maria e o coração de Jesus. Então a fé era algo muito grande para as pessoas de antigamente, que muitos herdaram hoje, eu, você, Diego. Veja como ela está toda florida de coração de Maria, por frente, por trás, de todo jeito. Então, assim, eram sinais que muito mais que ir na matriz de Monteiro, está a quantos quilômetros daqui? 25 quilômetros. 25 quilômetros para você ir na missa. Iam, todo domingo iam na missa, não passavam a semana sem ir na missa. Mas e durante a semana? Era o oratório, eram as novenas, era as fogueiras de São João, ir para rezar e se encontrar. Essa era a fé popular, essa era a fé do povo. De roubar santo. Vocês já roubaram algum menino Jesus seu? Sempre roubavam Não. o menino Jesus de Santo Antônio, Eles roubava São roubavam José. aquele para chover, o São José, Roubava né? São Roubava o José São pra José lá de chover. casa todo ano. E aí eu ainda alcancei no meu sítio, minha tia Dida, ela roubou um santo, um São João Batista, ela vai ver isso depois. Um São João Batista da casa de Seu Ventura, Entregou, um hein? quadrinho desse tamanho. E passou anos com ele, que era para chover e tudo mais. E choveu, e foi anos bons de inverno, e ela veio devolver. Dentro de uma caixinha, arrodeado de flor, como aqueles quadros do Juazeiro, com fogos, vela e muita gente para devolver o santo. Então isso é o que... pai. Isso é muito bonito, assim, É pra linda essa gente, tradição. para lembrar e relembrar tudo isso. Então essa capela aqui hoje, que é da década de 20, estamos aí nos 100 anos dela, simboliza que esse foi um lugar de muita fé, porque se juntou todo mundo e construirá o centro da comunidade, a capela. Cara, você falou uma coisa interessante, que a gente vê muito em genealogia, a questão dos oratórios, né? É. Antigamente se casava, se batizava em frente ao oratório. E aqui eu acho registros, aqui quando nem existia a capela, você me lembrou um detalhe, aqui o pessoal casava aqui nessa residência, batizava aqui, acho que depois Sim. eles resolveram, dizem que a história dessa capela foi assim, o meu bisavô, Inocêncio de Melo, que ele era uma espécie de líder da família, né? Reuniu todos os irmãos, os vizinhos e começaram a levantar fundos através de, sei lá, de quermesse, essas coisas, para construir essa capela. E essa novena aqui, Diego, era uma das maiores da zona rural de Monteiro. Era enorme essa novena. E eu vinha para cá quando era criança, num burro. Um burro cego de um oi. Cego de um oi. Se espantava. A gente vinha todos os anos. Passava aqui 2 dias. A gente dormia aqui nessa casa. Passava aqui 2 dias. Aí tinha banda de pífano, tinha aquelas... Tudo aqui. Que é muito comum ainda. É. Né? Muito E era uma comum na festa enorme, era muita gente. E era um ponto de encontro da região. Vamos entrar na capela? Bora. Volta, faça assim. Só um adendozinho. Se fosse uma grande casa de fazenda, seria como a Carnaíba, o Quarto dos Santos. É verdade. Mas como não... Não, aqui era simples. Aqui era Como uma casa não, simples. esse oratório deve ter vindo para fora muitas vezes e feito aquela grande novena que o povo realmente ia. E como você disse, tinha banda de pífano, tinha tudo. Tinha bingo, leilão, aquelas coisas. Tudo. Que foi o que fez construir. Muita gente começou a Essa namorar capela. aqui nessa novena. Que o povo fala aqui pra Tu novena. também? Eu já dei uma namoradinha aqui, mas já bem recente. Né? Meu Deus, ainda bem que casou. Aí reformaram ela todinha por dentro, Walter. Eles reformaram ela. Mas Diego, que é um historiador dessas capelas, ele fala que esse altar está... Como foi, Diego, que tu falou? Eles reconstruíram, né? Construíram, né? Da mesma forma, né? Uhum. Agora ela é grande, né, Diego? Ela é uma capela bem significativa. E ela ficava tão cheia que o povo ficava aqui na frente, Diego. Uhum. Ela lotava, inclusive a missa, o padre não rezava aqui dentro, a missa da novena, rezava aqui fora. Sim. Me lembro bem desse detalhe. As devoções, as imagens, a gente vê que Vai, filma dele agora aí, ele mostra ali. Ele É. fala um pouco. nós vemos que as devoções são as devoções populares, as mais antigas das pessoas. Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Que são imagens, mas tem uma imagem de São Sebastião ali de madeira, do seu bisavô, vai lá buscar, só não derruba.
E ao centro a imagem da Nossa Senhora do Rosário, É né? a padroeira, né? A padroeira. E o sacrário, né? Uma imagem portuguesa e as devoções do Coração de Jesus e São José. Então não eram devoções comuns que o povo fazia as grandes novenas. Pertence a meu bisavô. E eu ganhei uma imagem do oratório deles. Qual é aquele? Diego? São José. São José. São José. Não é lindo, Walter? São Sebastião, há pouco celebrado, né? Simples, né? Quem eram as pessoas que faziam essas Ah, imagens? existiam os santeiros. Os santeiros, né? Os Pega santeiros, nela. isso é talhado na madeira, com certeza cedro, vamos cheirar, né? Simples, Cedro, sem nenhum glamour, muito simples. Como eu acho que deve ser as coisas de Nosso Senhor. mas que representava bem. Isso era um sinal de você tirar o santo do oratório, rezar a novena e ir lá. Aquela outra devoção também, de abrir o oratório todo dia de manhã, rezar para abrir, cantar o bendito, à noite fechar. E fecha-te portas para guardar Jesus. Então, assim, era o que o povo tinha em casa. Você não podia ir na matriz todo dia, 25 quilômetros que tinha daqui. Era o que o povo tinha em casa. É o que muita gente faz hoje. É o que minha mãe faz hoje, para abrir e fechar o oratório do mesmo jeito. Entende? Que é justamente um meio de manter a fé. E com a fé a gente sabe muito bem que se mantém um pouco a esperança num mundo tão difícil, né? Quantas dificuldades enfrentaram os nossos parentes no meio dessas queimadas, né? É verdade. Então, para se estabelecer, muitos pedidos, muitas orações foram feitas diante de uma imagem dessa, diante de um oratório. Fala um pouco da santa principal. Nossa Senhora do Rosário. Não sei muita coisa dela. Segundo Diego, Nossa Senhora do Rosário é uma devoção muito antiga. Mas segundo Diego, que vai mostrar a imagem de perto, essa é uma imagem portuguesa. Ela está restaurada, mas dá para ver os traços que são Vai lá, Diego, aproxima. Mostra ela mais perto. Vem mais para perto, Walter. É uma imagem com traços antigos, muito antigos. Vejam, a quantidade de anjos mostra a pompa da imagem, mostra... Quanto mais anjos, Quanto mais... mais anjos, era mais bem feita, mais de posse, entende? A imagem portuguesa está vendo muito bem elaborada, muito bonita e uma imagem perfeita, assim podemos dizer, né? Do que o homem pode fazer, representa muito bem a imagem de Maria. Mostra melhor o pessoal. Então é uma imagem de Nossa Senhora que está sobre as nuvens e cercada de anjos. Sempre tinham 3 anjos, 5, mas aqui tem 7 anjos. Acho que eu nunca tinha visto uma imagem de Nossa Senhora com tanto anjo. Então mostrava bem assim que a pessoa era muito devota, entende? Quem fez e quem trouxe, como chegou aqui. Imaginem vocês para chegar uma imagem dessa aqui, o tamanho da festa. Era mesmo, deve ter sido grande, viu? E aí fiquei muito feliz também de saber que o altar que tinha sido retirado, não eram somente nichos na parede, foi reconstruído pelo pároco atual, conforme os moldes que eram. Ou seja, ele recuperou. Isso é muito bom que acontecesse, não pela parede, não pela matéria, mas pela história e pela memória que recupera. Cara, nisso aí eu quero dar um depoimento sobre o Padre Isaías. O Padre Isaías, ele tem essa sensibilidade, né, Diego? Ele realmente... É uma sensibilidade histórica, né? Assim, Parabéns, Padre Isaías, sou sua fã, viu? E quando ele recupera um altar desse, essa sensibilidade que ele tem, ele recupera o quê? Ele recupera a memória de um povo. Que muitos, você pode não ter conhecido o altar desse jeito. Não conheci não. Já não conheceu desse jeito. Mas os antigos, e quando foi construído, então você recupera e deixa para gerações que vão vir ainda, porque outros sempre viram depois de nós, né? A marca. Quer dizer, eu volto atrás, eu não me lembro, na verdade, eu era tão novo, e não prestava atenção nesses detalhes. Eu não prestava atenção nesses detalhes, gente. Eu vinha para a novena para me divertir mesmo, E para correr, para brincar. outra coisa muito Ele importante, devia ser pintadinho, né? Acho que eles vão pintar ainda. porque ele ainda não está terminado, não. É um alto relevo aí. Uma coisa muito importante que temos nesta capela é a presença de Jesus, né? A presença de Jesus sacramentado aqui no sacrário, né? Dessas histórias religiosas. Sim. Nós temos aqui o sacrário, uma peça muito bonita talhada na madeira. O que é o sacrário? É a presença de Jesus sacramentado. Nós acreditamos que Jesus está em mim, está em você, está em todo lugar. Mas a presença no sacramento da comunhão, É a presença real. a presença real no pão está aqui. Então, toda vez que o padre vem, consagra, né? Precisa que o padre consagre, ou alguém que vem fazer a celebração da palavra, se comunga. O que é comungar? Não é somente comer o pão, mas é entrar em comunhão com todo o corpo místico de Cristo, que é a igreja, e com o próprio Cristo. Então, muito bonito que aqui nas queimadas, tantos anos depois, tenha o Santíssimo, o Sacrário presente. É uma marca que Jesus está aqui sempre. Entende? Em todos os lugares do mundo onde tem sacrário, se faz um com este. O que é que você está achando das suas raízes? Você nem sabia que tinha essas Pois é, raízes aqui, né? Primeira vez que eu venho para essas bandas de cá, né, que eu cruzo a fronteira do Caruá com o
olho d'água, né? Uhum. E assim, foi muito bom quando ele me trazia dizer, mas aqui muda pouca coisa o cenário, realmente muda pouca coisa, mas é de onde vem as raízes, né? Isso me faz conectar uma coisa que Francisco Adriano, lá de Sumé, né, me ensinou, foi quando chegar num lugar assim, numa casa velha e tudo mais, tentar se conectar com quem viveu ali, mesmo sem saber quem foi. Então isso eu faço sempre, de me conectar com aqueles que passaram. Então imaginem vocês, pensem vocês agora, o começo, escolhendo esse lugar para levantar essa capela, lá na década de 20, há 100 anos atrás. Quando tudo era limitado, né? Tudo era difícil. Tudo era tão difícil. E a gente sabe muito bem que quantas igrejas foram feitas aí por escravos e tudo mais. Isso. Mas essa já não é do tempo da escravatura, mas é um tempo assim que diz, não, nós temos fé. E permanece até hoje, porque senão já tinha caído, né? Mas veja a beleza do templo, o cuidado que o padre Isaías está tendo e o cuidado que a comunidade tem. A comunidade zela muito isso aqui. Inclusive, uma das cenas que eu mais achava bonito era as mulheres da comunidade cantando louvores. Era. Bendito. E aqui tinha muito isso, viu? Minha madrinha das Neves, que nós vamos na casa dela, ela tinha uma voz. Eu vou pedir para ela cantar um louvor. E veja, 1920, nós estamos aí em pleno, antes do concílio. Antes do concílio Vaticano II, que tirou o latim, né? Não tirou, deixou optativo o latim, mas para usar a língua vernácula, você já não celebra. Vejam só, o altar era para se celebrar a missa de Sim, corte. como é? Faz essa celebração aí para eu ver, para eu entender. Vem dele para cá. Mostra aqui. Como era? Eu sou uma pessoa que veio assistir a missa. Como era que prezava? Participar. Participar, né? A missa antiga, que eu posso dizer assim, a missa de antes do concílio, ela era virada para o sacrário, para o altar e de costa para o povo. Vou chamar a missa de costa, né? Sim. Por quê? Aí quando o concílio veio, que mudou, e era todo em latim. Por que existia o sininho? Aquele sininho que Ainda escuta tem. na missa. Acho que eu vi um por Era para aqui. dar o sinal, as pessoas na hora de levantar, de ajoelhar. Entendi. As pessoas que não entendiam o latim, que era pouca gente entendia, já viu as senhoras rezando texto na missa? Só rezando texto, debuiando texto, né? Como a gente diz. Era justamente porque não entendia. Então, na hora da missa, devotamente, participavam da missa, assistiam, né? Muitos somente assistiam, mas o texto estava ali na mão. E o padre estava aqui de costas e rezava para lá, para cá, para cá. Então o concílio vem e pede que se vire para o povo e se use a língua vernácula, a língua daquele povo. Entende? Aí passa do latim, que era latim total, para o português. Nessa década de 20, quantas pessoas aqui cantaram latim? Cantaram as ladainhas, os benditos, o tanto era, né, que é para o santo. Lindo, tanto é. O tanto era é muito bonito. A ladainha do coração de Jesus e Nossa Senhora é o que elas mais sabem. Porque era o que mais se cantava os 31 dias do mês de maio, por exemplo, o Em Nome do Pai. Em nome de Patris, et Filho, et Spiritu Tum. E aí ia. E deixa eu ver como era o outro. Tinha o do Santíssimo Sacramento. Tantum ergum sacramento, veneremos ternui. Et antiquum documento novo cedat ritui. Entendi, foi nada. Era Tão sublime sacramento adoremos neste altar. Viva quem inventou esse negócio do concílio. E aí se celebrava. Não se muda a missa, como existe muita crítica, que a missa ficou velha, que não existe mais. Não, nada disso. Somente se insere toda a grande assembleia na Eucaristia. Que tudo é Eucaristia. Eucaristia é aquilo que não é somente meu, mas é que se faz um conosco. Por isso que é comungar. E comungar é fazer comunhão. E comunidade, a comunidade das queimadas, que deve ser chamada assim, é aquilo que é comum para todos e forma uma unidade, comunidade. Então, diante desse altar, diante dessas imagens, né, tão antigas, com 100 anos, que veio para cá, se professa uma fé, se renovam as devoções e se mantêm as raízes. Olá, gente boa do meu agrado. Estou aqui com minha prima Fátima. E Fátima, ela pode contar um pouco como foi a história, um pouco dessa capela aqui, que ela ouviu dos pais, dos avós, que a gente tentou contar, mas eu não sei muito. Então, eu acho que ela é a pessoa ideal para revelar um pouco da história do surgimento dessa capela aqui de Queimadas. Como foi, Fátima? Você se lembra da história dessa capela aqui que seus pais contaram, seus avós? Olha, a história que eu sei é que meus bisavós, os nossos bisavós, né? Isso. Era Manuel Inocêncio de Melo e a esposa dele, Águida.
Eles eram muito católicos. E eles tinham um sonho de fazer uma capela aqui. E então, por um tempo, eles pensaram e falaram para a comunidade, a comunidade reagiu e trabalharam. Isso aqui foi um trabalho bem árduo, porque antigamente tinha que fazer os tijolos, as telhas, tudo, né? Então, eles fizeram tudo à mão e com muita boa vontade, né? E foram construindo e construíram essa capelinha. A irmandade, né, toda. A irmandade, toda. Era muito irmã. Só que assim, eu não cheguei a conhecer, né? Mas sei que foi juntamente com toda a comunidade. Aí fizeram essa capela e foi celebrar muitas missas aqui, bem antes, né? Então eles faziam, na verdade, eles faziam uma festa, era uma novena muito boa, porque antigamente só tinha essa capela, né? É verdade. E eles fizeram aquela novena. Qual o dia da novena mesmo? É o mês de outubro, que é o mês de Nossa Senhora do Rosário. Então eles faziam aquela novena, 9 noites de festa mesmo. 9 noites, eu só via 2, né? Eu só ficava 2 dias. Pois é, 9 noites. Aí no encerramento era muita gente. Nossa, o povo daquela época, eles, se não podia comprar uma roupa no meio do ano, mas para a festa da capela era certo. Então vinha todo mundo muito de longe. E tinha aquele tempo de zabumba, tudo, né? Todas essas coisas. Meus bisavós rezavam terços, novenas, essas coisas aqui. Sim. E meus avós, depois, José Severo e Laura, quando deram continuidade, e todo mundo vinha, era mês de maio, eram essas coisas, datas festivas, né? Então, e depois morreu meus avós. E ela ficou um pouco abandonada. Ficou ainda uma missa por ano, mas só isso. Aí minha mãe, meus pais moravam no outro sítio, Samambaia, e minha mãe, muito católica, muito religiosa, ela vivia preocupada com isso aqui, com Nossa Senhora aqui. Um dia ela sonhou um sonho com Nossa Senhora do Rosário. Ela chegava aqui e quando ela botava a cabeça aqui na porta, ela via Nossa Senhora chorando muito mesmo. E ela também chorava muito no sonho e até acordou-se chorando, porque ela viu que era o desprezo que ela estava aqui. Aí ela, meu Deus, ela não tinha a menor vontade de vir para aqui, sabe, para essa casa, ela não tinha a menor vontade. Mas um dia surgiu um negócio aí, meus tios chamaram, não, vem para aqui, porque só dá certo um comadre Naí, que é a minha mãe, e coisa e tal. Aí vieram. Graças a Deus, até agora ela não tá com problema de Alzheimer, não lembra mais. Mas até quando ela lembrava, ela dizia, foi Nossa Senhora que me trouxe aqui. Foi mesmo. Quando chegou aqui, estava toda desprezada. Eu sei que, não sei se você lembra, isso aqui não era encimentado ainda. Era toda atijolada. Eu ainda lembro. Não tinha nenhum banco. Então eu já peguei a época, já que ela já era você mais pra cá, né? Eu ainda peguei esse tempo. Ela só era rebocada aqui dentro e na frente, em lugar nenhum. Então era assim, era aquela capelinha muito simples. Aí quando minha mãe chegou aqui, ai meu Deus do céu, vamos cuidar. Aí minha mãe muito disposta já saiu por as casas, falando com as pessoas, vamos ajudar aqui. Naquele tempo ninguém tinha muito dinheiro, mas tinha as coisas que lucraram. Davam uma galinha, um saco de milho, um saco de feijão, uma coisa assim, e ela foi vendendo e foi comprando. Aí mandou puxar o piso. Era um piso grosso, sabe? Era um piso grosso. Aí depois, passando o tempo, aí minha mãe animou aqui, graças a Deus. Então aí começou missa todos os meses e foi muito bom. Aqui era tanta gente. Eu ainda fiquei lá no outro sítio, depois ela me chamou para ir participar. Não sei se você lembra do Padre Gabriel. Você não lembra do Padre Gabriel? Lembro. Ele fazia aqueles encontrões aqui, aquela coisa mais linda que podia se ter aqui em Monteiro.
Aí minha mãe, olha, vai ter, era encontrão para a Crisma. Aí, mãe, vai, ó, tu vai. Eu já era casada com Crisma. Aí mamãe, pelo amor de Deus. Não, você vai, eu vou pagar a sua passagem, você vai. Eu passei 3 dias. Nesse dia, na verdade, eu me criei na religião católica, mesmo com minha mãe rezando o texto com a gente, lendo a Bíblia e passando para nós. Muitas coisas que a gente sabe hoje já foi do tempo que a gente era criança. Então, lá eu me encontrei verdadeiramente com Jesus. Porque os encontros eram maravilhosos. Aí eu continuei, eu ainda peguei grupo de crisma aqui de 40 jovens, de se crismar assim, 30 jovens de uma vez. Teve uma vez que o bispo já veio crismar aqui. E assim foi ficando muito bom e eu fui me interessando pelas coisas. Depois o padre, vamos fazer celebração dominical. Aí a gente começou a fazer a celebração dominical. E muita gente. Hoje está aqui. Então depois nós mesmos, aí depois minha mãe foi ficando muito assim, aí veio o sacrário, minha mãe era ministra da Eucaristia. Depois ela foi ficando com a cabeça meio ruim e ela disse assim, Fátima, é você vai, mas sempre mudando, né? Pra cima, né? Fátima, é você. Eu não estou me lembrando mais, eu estou ficando esquecida e não dá certo isso. Ela fez a sucessora. Né? É interessante ver essa história. Meu bisavô, ele tinha vários irmãos e irmãs. Eu fiz a conta, dá mais de 10, era bastante, né? Mas ele era o líder da família. Ele era quem puxava aquela família para a religiosidade da vida. Aí ele fez o sucessor dele, que era um irmão, um filho, o Zé Severo. Porque meu bisavô teve 3 filhos, 2 mulheres, minha avó, tia Joaquina e o Zé Severo. Zé Severo ficou sendo o sucessor dele aqui depois, mas Zé Severo teve mais de 12 filhos, um monte, né? 13 filhos. Aí ficou, quando ele morreu, a casa, todos eles já estavam casados, eu acredito, aí a casa ficou um certo tempo abandonada. E eu me lembro que quando a gente vinha aqui, muitas vezes, meu pai, minha mãe, não via ninguém aqui. Foi quando fizeram aquele apelo para a Manuela deixar o sítio dele lá na Saludaia e vir para cá. E foi uma coisa mais acertada, que Naí, uma mulher muito religiosa, recomeçou a história da religiosidade da família e hoje tem fato aqui, eu tô... Você já está formando sua sucessora? Sempre nós estamos. Faz tempo que eu procuro. Ninguém não decide, mas Vai eu sei que ficar Deus está sabendo. tomando conta desse patrimônio religioso, né? Não é importante isso aí? Porque o padre vem para cá rezar missa hoje uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Por mais que a capela pertença... Como é essa história de capela? A capela pertence à paróquia, né? Pertence à paróquia que pertence à diocese. Porém, se não tiver a comunidade, alguém que tome conta, que leve... De nada importa a igreja pedra se não tem igreja povo. Então, essa é a igreja povo. o padre vindo aqui com tantas capelas, matriz e tudo mais que ele tem para dar assistência, o padre vindo aqui uma vez por mês não mantém a comunidade funcionando. Então precisa que o povo funcione. Aqui é o coração da comunidade. Aqui é o coração da fé de vocês. Não é o padre que mantém, é o povo realmente isso. É o que o Concílio Vaticano II diz, né? Que a igreja de pedra é importante para que se reúna, para que forme comunidade. Mas a igreja de carne, que somos nós, povo de Deus, é o que vale a pena e o que toca adiante. Porque isso daqui passa, mas nós passamos também, mas vamos deixando para outros, né? Como a sucessora. Vai deixando e vai passando a fé, vai passando o bastão, né, da fé para ir se aprendendo e ajudando. Eu fico feliz assim, que eu vim aqui quando criança, minha madrinha das Neves, né, que é irmã de Memé, o pai dela, tia dela, eu via minha madrinha cantando, e vou lá na casa dela, daqui a pouco para ela cantar. Porque ela não achava linda, mas eu era muito fã de minha madrinha, sabe, acho que meu sonho de ser cantora surgiu a partir de minha madrinha das Neves, sabe? Ela cantava maravilhosamente, eu vou lá gravar ela cantando um hino para esse vídeo. Fátima, obrigado, viu, por tudo, pela sua recepção. E aí, Valdir, tu tem algum desejo de algum hino para minha madrinha cantar? Que é a minha madrinha mais cantora que tem nessa região, viu? Para encerrar o vídeo assim, que falamos tanto da capela de Nossa Senhora do Rosário e tudo mais, é bom cantar com minha mãe estarei, com nossa mãe estaremos um dia. Pode ir, madrinha. Com minha mãe estarei na Santa Glória um dia, junto à Virgem Maria, no
no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Coração Santo. Eita, Walter, tá só pedindo. Menino, era só uma, Walter. Mas eu vou cantar só o refrão, não sei Tá eu sei bom. dele, mas se eu vi, se eu sei Ó, minha todinho. gente, isso é Não, minha mas não só madrinha refrão, das mano. Neves. Nós estamos aqui hoje. Qual o motivo de nós estarmos aqui hoje com Madrinha das Neves? Nós estamos fazendo um vídeo sobre a Capela de Queimadas. E madrinha fazia parte do coro lá das mulheres que cantavam da capela. E eu admirava demais ela cantando, assim, eu vinha ver aquela novena e via minha madrinha cantando aquele vozeirão muito bonito. Aí eu digo ao menino, eu tenho que botar nesse vídeo minha madrinha cantando os hinos. Aí era só um ou dois, então eu já tá pedindo uns Eu três. tô aproveitando e pedindo mais. Qual é o Agora- que tu quer agora? Agora vamos cantar o refrão de Coração Santo. Vamos, Vamos lá. pronto aí. Pode ir, madrinha. Coração santo, tu reinará, o nosso encanto sempre será. Coração santo, tu reinará, o nosso encanto sempre será. Diego, Oi? já que Walter já pediu umas três, tu pede uma também. Vai, pede uma aí, que eu vou pedir uma também, no finalzinho. Aí nós encerramos. que a senhora lembrar das antigas, das novenas? As mais antigas que a senhora lembra que se cantava nas novenas das queimadas. Ó mãe neste dia. Eita, essa mulher. Essa é boa também, né? Cante ela, madrinha. Cante ela que a gente ajuda. Aí depois eu vou pedir uma daquela de Padre Cício, aquela... Não, é porque ele pediu, o Valdo pediu três, é porque o Valdo tá canaiou e pediu três. Aí Diego tá pedindo uma e eu vou pedir a minha. Dia queremos É. cantar. Bora. Ó mãe, neste dia queremos cantar, com grande alegria teu nome exaltar, unidos aos anjos que cantam no além, eterna no céu e na terra também. Ó mãe, neste dia queremos cantar, com grande alegria teu nome exaltar, unidos aos anjos que cantam no além, é festa no céu e na terra também. Rapaz. Já pedi um bendito Juazeiro. Aquele do Juazeiro, aquele. Aquele do Juazeiro, aquele. O das candeias. Nossa, das candeias. Eita, Valeu, minha meu Pai madrinha. do Céu, a mãe de Deus O das candeias, candeias. madrinha. Bendito, louvado seja a luz que mais alumeia. Valei-me, meu Padre Cício, e a mãe de Deus das candeias. Valei-me, meu Padre Cício, e a mãe de Deus das candeias. Eu sei disso. Olha, eu Não, achei tá que bom, você madrinha. cantava. Ô, Walter, você está visitando as comunidades pela primeira vez, né? Um primo nosso que está se formando brevemente, padre, que eu já convidei ele para um dia vir fazer uma celebração. Mas não é diácono, não. Não, sou seminarista da teologia. Ah, Aí, assim, eu estava mostrando a ele a capela aqui das Queimadas, madrinhas, que é uma das mais antigas de Monteiro, né? E, assim, tinha a melhor novena, sem dúvida nenhuma, era a das Queimadas, né? Hoje ainda existe, mas não nos padrões que eram antigamente, que eram 9 dias de festa, né? era 9 dias. Os zabumbeiros cantavam aquela música que diz: abençoe estas missões, Virgem Mãe, Senhora nossa, dá-lhe a tua proteção, ó Senhora Imaculada. Eu me lembro de pai. De pai, mas mãe que chamava aqueles zabumbeiros, eles entravam cantando, e aquele povo tirando aquele chapéu. Para me deu muita coisa para nós se lembrar dele.
É, né? O que é mais que a senhora se lembra das coisas que aconteciam assim na novena? As coisas que a senhora chamava mais atenção? Me conta aí mais alguma coisa. Das amizades, a brincar. Era, né? É porque nós éramos muito nova, né? Mãe fez 61 anos que morreu. E pai fez 47, né? Aí eu tinha 10 anos, mas eu não tinha tirado meu braço. Eu fiz a primeira comunhão, tenho a foto aí com meus 2 braços. Ah. Aí peguei, aí eu tinha 10 anos nesse tempo, 10, 12, 13, até 13, né? Porque eu tirei meu braço com 13 anos. Sei. Mas aí eu me recordo de muita coisa, muita barraca, muita coisa, muita comida, muita diversão. É diferente de hoje. As coisas hoje são tão diferentes, né? Eu fiz primeira comunhão, me crismei e era uma festa muito bonita, a festa da capela, muito de recordar. Porque foi o primeiro, minha mãe era muito católica, foi os primeiros, a Ave Maria que nós rezava era com ela, todo dia nós ia rezar. Com preguiça ou sem preguiça, ela levava nós, aquela capela era toda destelhada, toda no tijolo, mas ela levava. Então, nós recordamos muito isso. Tudo que eu sei, tudo na minha vida que eu sei foi devido à minha mãe. Mas na hora que eu mais precisava dela, ela morreu, porque eu tinha 13 anos. Ela morreu lá no acidente, não foi? Do pai caminhão. dela Foi. Ô, madrinha, e a senhora ainda herdou, além da fé dela, da parte religiosa, a senhora também herdou a profissão dela de professora, né? Eu tô vendo até uma homenagem aí, ó, a senhora. Essa homenagem aqui. Eu fui professora 20, aí fiquei numa dificuldade no do mundo. Nós somos 13, né? Hoje está tudo mais pouco. Mas nós somos 13, aí fiquei numa dificuldade muito grande. Dificuldade. Mas aí enfrentei, estudei, aí fui professora 23 anos. Certo. 23 anos que eu fui professora. Mas depois me casei, vou fazer 47 anos de casada, tenho 2 filhos, aquele e outro. Sou feliz. Desde o padre ao juiz, passou tudo na mão dela. Foi. Porque todos passam pela mão do professor. É verdade. É verdade. Ô, madrinha, me diga uma coisa. Quem eram aquelas mulheres que cantavam junto com a senhora? Que tinha um monte delas, assim, que eu achava bonito aquele coro, assim. Quem era? A senhora se lembra? Hoje ficou embrulhada que ninguém não sabe, né? Naquele tempo... Sim, as do seu tempo. Quem era que cantava? A da gente do meu tempo era com Madinai, era... Quem mais, meu Deus, que cantava? Manaí cantava muito bem. Esse menino agora fez eu recordar, ela cantava Coração Santo, ela cantava tão bonito. Então hoje eu canto pra ela, ela não sabe de nada e ela faz assim. Desse jeito, porque ela tem mal de usar, né? Ela não sabe. Mas então hoje eu canto pra ela. Mas eu acho que era com Madinai, depois ficou Fátima, cantava também. Era um bocadinho de gente que cantava, mas não todo não que cantava não, era um bocadinho. Mas aquele povo todo comia lá naquela casa, não era? Tinha as comidas lá, né? Como era aquela preparação para novena, assim? Matava boi, matava bode, o que era? Porque era para dar comida a tanta gente, a senhora se lembra? Eu nem sei, ele matava, não sei, boi não, que não tinha de jeito nenhum. Sei. Não tinha boi ali, menina. Sim, mas tinha o pessoal doava algumas coisas, né? Porque eu me lembro que todo mundo comia. Todo mundo comia. Zé Claro fazia macarrão, o macarrão se virava um pirão Mas naquelas barracas, não tinha aquelas... Sim, tinha as barraquinhas, né? O Padre Josa, não sei se tu te lembra, mas com o Padre Josa se lembra, tinha barraca, aquelas barracas tinha comida, o povo comprava naquelas barracas, do lado da cozinha, desse lado aqui. Era uma festa grande. Era 3 dias de festa, 3 vestidos. Mãe comprava pra gente, era 3 dias de festa. Tinha isso, cada dia um vestido. Era E mesmo. aquelas mais cuidadosas, ainda comprava os cortes de pano e mandava fazer uma roupa para cada noite, não era? Minha mãe, além de tudo que era professora, eu ainda estudei com minha mãe, nós estudávamos com a mãe da gente em casa, naquela salona ali, nós estudávamos com ela. Mas minha mãe era cuidadora, mãe cuidava para terminar, não sei se eu vou terminar, mas para concluir a história, mãe comprava roupa até papai.
Mas aí mãe trabalhava na roça, na Samambaia, ela sabe. Sei. Bem longe, ia de manhã, mas a gente trabalhava e meio-dia estava em casa, e ela ensinava em casa. Muita gente, muita gente. Ah, quer dizer que ela não tinha nem escola, ela ensinava naquela casa. Naquela casa, depois ela voltou, depois que no grupo, tinha um grupo. Já tinha o grupinho, Já né? tinha um grupo, Sim. mas depois ali tem uma organização de Sebastião Bernardino, Maria Sim, sim. aquelas coisas. Sim. Depois foi que ela veio ensinar no grupo. É por isso que o grupo se chama Laura Lopes Frazone, a minha mãe. Senhora, sua mãe. Minha mãe, Laura Lopes. A senhora tem saudade daquelas novenas? Assim, hoje existe as novenas, mas não é mais como as Não chega novenas. nem perto. É Tem saudade diferente, demais. né? Recordo. Eu tenho muita amiga que vem do São Paulo e que não vem, eu converso muito com elas. Não chega nem perto, Aquilo era, além de ser uma festa linda, ela era uma festa assim de respeito. Nós brincava a noite toda, não dormia, e tinha respeito, tinha zabumba a noite toda, e comia, e o povo, nós amanhecia um dia, era criança e tudo, amanhecia um Música dia. boa, comida boa, reza boa. As comidas eram boas, né? Porque hoje as coisas são muito diferentes para a comida, mas as comidas eram muito boas, as comidas de lá. Era boa, todo Vinha mundo gente de comia. longe. Longe. Ah, Maria, já, toda a Maria, região, toda a região. Aquele terreiro não cabia as pessoas, não. De jeito nenhum. Aquele terreiro não cabia as pessoas. E eu achava bom porque vinha aquela molequeira, eu me Não tomava com a meninada eu e saía. Eu saltava, pulava uma pedra. Hoje tem uma pedra lá, que quando eu fiz a primeira comunhão para mostrar o vestido, era pinotando em cima da pedra. Pra mostrar o vestido. Para mostrar o vestido da primeira comunhão. Eu fiz com 10 anos a primeira comunhão. É uma pena que tenha poucos registros dessa festa, sabe, Diego? Porque assim, o povo antigamente, como ela fala, não tinha foto, não tinha vídeo. Tinha não. Aí tudo isso vai ficar nas lembranças. Por isso que eu fiz questão dela aparecer nesse vídeo, que eu sabia que ela ia ter muitas lembranças Mas era lindo. E quem da era o festa. padre da sua primeira comunhão? Sim, quem eram os padres que vinham fazer a novena aí? Minha? Peraí, gente, como era o nome daquele padre, o mais velho que vinha pra aqui? Era de Sertânia ou era de Monteiro? Monteiro Rodas. Parece que eu fui batizada com o padre João Honoro. Ele era o mais velho. Foi em que ano? A senhora lembra? Não. Eu acho que eu tirei meu braço em 2001. Não, 2000 não. 61 60? e 1. 61. 61. Minha mãe morreu com 9 meses, em 62. Com 9 meses, minha mãe morreu de atropelar caiu num carro. Então era da época de 50, Diego, tu sabe? Era quem era? Foi. Não, foi para Palmeira. Não, ela tinha... Foi o Monsenhor João Honório mesmo, não? Monsenhor João Honório, né? Ele já celebrou isso aqui. E aí, Walter? Gostou de conhecer minha É madrinha? muito interessante, né? Não é um show de menina? relíquia, É uma caixa de histórias. É. E a Muito parte obrigado que pelos assim, mais eu acho lindo nela é essa, assim, tantos problemas que ela enfrentou na vida, E a né? simplicidade E dela. essa mulher forte e guerreira, né? Que foi Cada dia com sua Nessa alegria, né? nessa mensagem eu fui mais chico e ela já tinha vindo aqui, a diretora tinha vindo aqui, preparou tudo bem preparado e eu contei toda a minha história. Chorou a professora, chorou a aluno, não chorou porque eles são muito novos, né? Não quer. Mas ela chorou, o marido dela, tudo chorou da minha história. é uma Da história. minha dedicação, da minha coragem que eu enfrentei. Eu estudava muito longe, nós era um tempo muito ruim. Um dia tinha comida para comer, outro dia não tinha. E minha tia lá, que eu estudava lá num grupo, que era minha tia, irmã da minha mãe, ela já tinha cuidado de mim. Depois que eu tirei o braço, ela tinha o maior amor por mim, tudo que ela tinha de coisinha. Como era o nome dela? Filomena. Filomena, né? Chamada Sim, Helena. Filomena, É. exatamente. Ela tem um cuidado em mim tão grande, toda coisinha que ela tinha, ela guardava, né? Que a mãe dela, Laura Lopes, era filha de minha tia Joaquina, irmã do meu bisavô. Pra você ver que é tudo, né? Ah, Tudo Nós casa. fomos tudo em casa. tudo em nós casa fomos tudo mesmo, em né? casa, Meu bisavô era irmão de Joaquina. Era. Aí Joaquina casou com Zé Branco, que era José Lopes Frazão. É. Aí tinha Filomena e Laura, né? E quer dizer que Filomena também era professora? Era. Menino, naquele tempo tinha muito professor. Ela foi, só quem não foi, foi minha tia, chamava de Isaías, aqui morava em Santa Luzia, a mulher de Mané Severo. A mãe de Chicão. Sei. Aí ela não foi professora, não, ela era de casa mesmo. Mas Memena foi professora muito tempo. Depois foi aquelas... Além de uma religiosidade, também tem essa questão, né? De ensinar, né? De ensinar. De- Agora nós passamos dificuldade.
Hoje, eu tenho ali dentro de umas caixas ali, eu tenho caderno desses filhos meus aqui, que se mexer em 3 folhas foi muita coisa. E naquele tempo, eu aproveitei, eu dizia a ele, eu já disse a meus alunos, já disse, naquele tempo nós aproveitava aquela capa que tem o hino nacional. Porque nós não podíamos comprar um caderno. Sim. É. Não era todo mundo que podia estudar. Podia não, né? meu filho, podia não podia não. Hoje as coisas estão muito diferentes. E o povo não quer. E o povo não quer. Você vê, Fátima ali é muito religiosa, tem a missa, tá certo. Mas ela fala, vamos fazer isso, os meninos não querem de jeito nenhum. Hoje a moça, o rapaz, viraram a cabeça, não querem mais saber de nada. Tiram antes, menino, assista a missa, assista o texto. Pois eu sou muito religiosa, mas meu marido aqui nós somos muito religioso. Já isso aí não é muito religioso, não. Quer dizer que isso é uma característica da nossa família, né, É uma Walter? característica própria, que vem De- da raiz. Né? É, Da raiz, o que eu devo muito à mãe. Ela nunca ter deixado a gente sair, a gente ficar sem saber do Pai Nosso. que as mães de primeiro ensinavam os filhos a rezar, né, Diego? Sim, Tinha Mas essa- hoje eles não querem, não. E quando não tinha escola, ensinava em casa o que sabia. O que sabia. É. Eu tenho prima, agora se eu tenho sobrinha que hoje tem os estudos dela, elas tudo me agradecem. Tem como Rosa, um menino de muita gente vem eu sou que sou uma tia da média. Comecei a doar de ABCzinho da carta. Nós começamos Sempre daquela. foi uma educadora. É verdade, minha prima Rosa foi secretária de educação de Monteiro, de outras cidades, muito, assim, tem cursos e cursos nessa área. Minha prima Lanja, Lanja, né? ela ensina em 2 períodos, Estado e município em São Paulo. e o Manuel Severo, seu pai, para a época, ele era um homem estudado, porque Sim. não era, para a época ele era quem fazia Oh. escrituras, ele era quem fazia vários registros que existem até hoje na região. Olha, meu pai morreu com 76, foi, amiga? Não nem me lembro, mas Não morreu com 80, não. Ele escrevia tão bem, ele lia, ele escrevia assim, sem óculos, que hoje a maioria do povo é tudo de óculos, tudo doente, mas ele escrevia, ele era muito sabido, muito, assim, muito. Aquelas pessoas vinham tomar saber de alguma coisa dele, nesse negócio de essas coisas assim, de terra, essas coisas, tudo. Ele sabia, ele era muito sábio. E meu avô, tive pena, eu queria começar, que uma pessoa me contasse do meu avô, pra mim, não sei se já te contaram, do começo, como era meu avô, o pai do meu pai. Disse que ele era um homem sábio, não era? Era. Camila? muito, muito inteligente, e assim, todo mundo aqui da região respeitava ele, respeitava Como autoridade. como autoridade, exatamente. Meu avô, Manuel Inocêncio de Melo. Era. Aí, Mas essa era uma autoridade. era mais pai, era mais uma pessoa assim, depois pai se tornou assim, mais uma pessoa assim, mais grosso, não sei como, mais pai mesmo. Eu dizia com o pai de Josa, o pai dela, ô pai Josa, mas pai, não, será que puxa umas besteirinhas aí, mas disse que o avô da gente era muito sabido. Ô, madrinha, eu estava olhando no livro de Manuel Monteiro, que escreveram A Herança de Manuel Monteiro, eu nem tinha percebido, Diego foi quem achou. Ele fez parte da comissão que construiu a igreja, não foi, Diego? A matriz lá de Monteiro. Ele tinha uma comissão de pessoas. O nome dele tá lá. Tá lá, ele foi um dos membros dessa comissão que arrecadaram recursos, né? Que se reuniram para angariar fundos para construir a matriz. Eu acho que a partir daí teve a ideia, né? De repente a ideia de fazer a capela daí das queimadas foi dessa experiência que ele teve lá da construção da matriz. Ou seja, a gente pode dizer que o nosso bisavô, meu bisavô e seu avô, ele teve uma participação na igreja, que Walter vai conhecer hoje, né, Walter? Vai para a missa lá hoje, né? Muito linda a matriz de Monteiro, eu tenho certeza que você vai amar. Mas você vai adorar, você vai se cansar de olhar para ela, é muito linda. Vou muito ficar lá a noite linda. toda olhando. Olhando, é muito bonita a igreja de Monteiro, muito bonita. Então ele era um homem assim, ele era um homem que tinha aquela liderança na região, que resolvia, né? Todos os registros antigos da época dele, de casamento, de batismo, ele era testemunha, não era, Diego? Tudo dessa região aqui Era com ele. Eu tenho achado muita coisa dele. Que assinava Tu pelas tem pessoas. achado? Inclusive com a assinatura dele. Eu tenho orações com a assinatura dele, ele escreveu. Aqui também, mas não sei onde é que tá, não vou nem te dizer, senão eu Foi. não vou achar agora.
Mas eu tenho. Olha, isso aí. Procure. É. Não, mas agora eu não vou. Não, não. Eu ainda vou vir outro dia, que esse vídeo nem era sobre minha madrinha. Esse vídeo era sobre a capela. Mas outro dia eu vou vir aqui gravar um vídeo da sua história, da história de vida de minha madrinha. Que eu sou muito fã, viu, dessa mulher. Vocês estão vendo essa mulher aí, ó? Sou fã. É minha madrinha, minha prima. E é um exemplo para toda a família, para toda a região aqui de Queimada. Mas essa não é a história dela, não. A história dela ainda vai vir. Essa Então, história... vou deixar com esse gostinho, né? A gente É. encerra por aqui com a Isso. história da capela com os hinos. E fica o gostinho de quero mais pra próxima. Ô, Valdo, né? vamos cantar só mais um para fechar. Só mais um. Só mais um Qual? da Madrinha das Neves. Qualquer um, vá. Olha a carinha dela. Bendita e louvada seja. Bendita- no céu a divina Eita. luz. Eita! Bendita e louvada seja no céu a divina luz e nós também na terra louvemos a Santa Cruz e nós também na terra louvemos a Santa